meditação na palavra de Deus hoje no livro de São João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Na palavra de Deus, no capítulo 3 de São João, diz o seguinte: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Capítulo 4, versículo 11, fala o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Que ele é poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, e todos nós sabemos. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. O Senhor pode tudo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. A oração nos aproxima de Deus, cria intimidade com Ele, nos aproxima, nos mostra a nossa verdadeira face. Aquilo que nós olhamos em frente ao espelho nos revela a nossa bondade, a nossa maldade. Tudo o que temos despido diante do Senhor. Podemos ocultar das outras pessoas nosso verdadeiro eu e só mostrar a parte boa. Mas o verdadeiro eu nos mostramos, nos revelamos na frente do espelho perante a oração do Senhor. Como falar desse Deus tão maravilhoso? Como colocar em palavras aos nossos filhos? Como explicar que Deus é Deus? Sempre existiu, criou todas as coisas. Quando prestamos atenção na perfeição de toda a criação, ficamos sem palavras para exprimir. E precisamos ensinar nossos filhos a orar, a fazer-se conhecido esse Deus tão maravilhoso, contando diariamente o que Deus fez e faz nas nossas vidas e do quanto somos dependentes dele. Precisamos nos prostrar, nos derramar aos pés do Senhor diariamente para clamar a sua misericórdia, para demonstrar que somos dependentes dele, que escolhemos ser dependentes dele, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para o melhor que Deus preparou para nós. Deus tem sempre o melhor para nós, mas nós precisamos nos colocar como dependentes dele, através das nossas orações, derramar o nosso coração para Deus, mostrar as nossas fraquezas. Ele sabe de tudo que nós precisamos, mas Ele deseja essa intimidade com Ele. Conta para Ele como foi seu dia, conta para Ele aquilo que você precisa melhorar, conta para Ele quais são seus sonhos, seus projetos. E se nos seus sonhos tem algo que o afastam de ti, que os seus caminhos sejam conduzidos por Ele, guiados por Ele, rumo ao melhor. Como eu muitas vezes não sei explicar quem é Deus, o que é Deus na minha vida, eu escolhi encontrar pessoas que também sentem essa necessidade, para ver se a gente consegue explicar um pouquinho o que é Deus nas nossas vidas. Eu sem Deus era uma pessoa tão egoísta, tão focada em mim mesma, nos meus sonhos, nos meus desejos, principalmente nos meus desejos e planos. Achava que eu era dona da razão,
que eu sabia o que era melhor para mim. A partir do momento que eu tive o meu encontro com Jesus, me conectei, me apaixonei por esse Deus tão lindo, pela palavra de Deus, o quanto Deus é amoroso e zeloso, e o quanto nós seres humanos somos rebeldes e queremos decidir por nós mesmos. E quando muitas vezes nossos planos não dão certo, voltamos correndo para o Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Deus fala: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que criou esse mundo tão perfeito, tão rico em detalhes, para nós vivermos, e nos criou a sua imagem e semelhança. Como podemos não ser gratos a um Deus tão perfeito como esse, né? No versículo 13 de Apocalipse, versículo 19, Deus que é tão amoroso, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus é tão maravilhoso, né? Criou um mundo tão perfeito e tão maravilhoso para nós vivermos, cuidou de cada detalhe. E nós, como estamos retribuindo isso, né? Vamos levar a palavra, vamos ajudar as pessoas a conhecer esse Deus tão maravilhoso. Muitos sabem que Ele existe, mas não o conhecem verdadeiramente. Para poder contar um pouco quem é esse Deus tão maravilhoso, que mudou a minha vida, e Ele assim pode mudar a sua, eu convidei uma amiga muito especial, e essa amiga muito especial vai contar um pouquinho para nós o que é Deus para ela e como Deus mudou a sua vida e a sua história também. A paz do Senhor. Então, quando recebi esse convite da Leite para fazer a participação nesse vídeo, foi um momento de muita alegria, porque eu já tinha conversado com Deus e era a confirmação para minha busca com Deus nessa nova fase da minha vida. E então, primeiramente, agradeço a Deus por poder fazer parte desse momento e agradeço a ela por confiar em compartilhar esse momento de busca do Senhor comigo. E quero falar aqui um pouco sobre o que Deus significa na minha vida. Eu acho que, como a grande maioria das pessoas vai para Jesus querendo com que Ele resolva os problemas da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, enfim, tantas coisas. Isso no começo da nossa caminhada, porque quando a gente vai mergulhando em águas profundas, que a gente descobre que realmente é Deus. Que realmente é Deus. Hoje, o que Deus é para mim? Hoje, Deus é para mim tudo, exatamente tudo. Ele é a minha força, Ele é a minha vida, Ele é meu sopro de vida, Ele é a minha alegria, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para minha família. E hoje, o que importa é eu estar no centro da vontade dEle. E resolver problemas, sempre teremos problemas até os fins dos nossos dias. Sempre teremos novos desafios. Hoje a gente tem uma vitória, mas amanhã essa mesma vitória vai ter um desafio para manter essa vitória que a gente adquiriu hoje. Então hoje o que importa para mim é a presença dEle. Estar com Ele a todo momento, estar na busca com Ele a todo momento, sentir a presença dEle em minha vida, sentir a presença dEle, o cuidado dEle em minha vida e minha família. Então, antes o que era Deus para mim era uma coisa e hoje é completamente diferente. Era um Deus desconhecido. Hoje Ele é um Deus real, um Deus palpável, que eu consigo tocar nele com as minhas orações e sentir a presença dEle. Sinto a presença dEle no ar que eu respiro, eu consigo sentir a presença do meu Deus. Primeiramente, quero deixar aqui a minha gratidão a Deus por participar desse momento com a minha amiga e irmã em Cristo, Letícia, e dizer que foi uma confirmação de Deus esse convite para esse vídeo, pois eu vinha com bastante questionamento dentro de mim. Se a minha nova fase com Ele estava agradando a Ele. E eu pedi uma confirmação. E eu desafiei Deus de que
eu queria ser convidada pelos vídeos dela. Então, e hoje eu estou aqui a convite dela. Então, é a confirmação de que o Senhor está comigo em cada passo dado na minha vida. E hoje eu quero falar aqui um pouquinho sobre a minha conversão. Eu conhecia Jesus, um Jesus de longe, há uns 15 anos atrás. Eu trabalhava na casa de um tio meu, André Mério, já falecido hoje. Mas ele foi o meu pai na fé. E eu trabalhava limpando a casa dele, e por onde eu passava, por onde eu ia, ele ia com a Bíblia atrás de mim. E ele foi muito sábio. Ele pegava a Bíblia e ele ia lendo as histórias da Bíblia. E aí ele começou ali por a história de Daniel, por a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, pela mulher com fluxo de sangue, pelas histórias de fácil entendimento, que mesmo uma pessoa que está iniciando vai conseguir entender bem o que o Senhor faz na vida de uma pessoa. E ele foi. Eu ia trabalhando e ele andando comigo ali no meio da casa, e ele me evangelizou. Ele me evangelizou e ali eu segui minha vida. Né? Não houve uma conversão, mas enfim, ali eu tinha idolatria dentro de mim naquele momento em que naquele período, enfim, que ele me evangelizou, eu já me desfiz de tudo que eu tinha, que eu considerava uma idolatria. E assim seguiu a minha vida. Eu continuei a minha vida sem buscar Deus. Ia na igreja, mas eu não tinha compromisso com Ele. Até que quando eu machuquei o meu pé, e eu fiquei parada, que o Senhor me colocou eu parada para escutar Ele e para realmente ser um divisor de águas na minha vida. Fazem 9 anos isso. E ali eu fui tendo a minha conversão gradativa. Eu me converti dentro da minha casa e mal sabia eu que, né, dali um pouco tempo eu ia me firmando com Cristo e chegar ao meu batismo. Hoje fazem 5 anos que eu sou batizada. Eu fiquei por 5 anos na Assembleia de Deus, Ministério Serra Azul, a qual sou muito grata pelo tempo que eu fiquei lá. Se hoje eu posso me considerar uma mulher de Deus, foi lá que, com a ajuda das irmãs de lá, é que eu me tornei. E hoje eu faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular, e qual também estou muito feliz por fazer parte desse ministério. E a minha conversão foi assim, foi gradativa, não foi uma conversão da noite para o dia, porém a decisão do meu batismo foi da noite para o dia. Eu decidi me batizar e me batizei assim, tudo muito rápido. E aí começou a minha busca com o Senhor e a busca pelo batismo com o Espírito Santo, que eu acredito que seja uma das maiores buscas de quem conhecer um Deus de verdade, um Deus que tudo pode, tudo faz. E tem sido assim a minha caminhada. Irmã, o que é Deus para você? O que era e o que é, né? O que era Deus para mim? Era um Deus distante, um Deus que eu ouvia falar, um Deus que é dono de tudo, mas que eu não tinha esse amor e esse compromisso que eu tenho com Ele hoje. Era um Deus desconhecido, e hoje Ele é um Deus palpável para mim. Ele é um Deus real, Ele é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus a quem eu vejo Ele em tudo. Se eu olhar para a paisagem, eu estou vendo o Senhor. Olha para as casas, ali o Senhor está. Então, hoje Deus para mim é exatamente tudo. Ele é a base, Ele é o amor, Ele é a minha família, Ele é tudo. Como a gente vai explicar o que é Deus para alguém que está mergulhando e buscando por Ele hoje? Ele é tudo. E quando você fala tudo, para a gente ainda se sente que está falando pouco quando Ele é tudo. E olha que você está falando que é tudo, mas é que realmente Ele é isso em nossas vidas. A gente não saberia viver hoje sem a presença dEle. Então hoje Deus para nós é tudo. É tudo. Estar na presença do Senhor é algo gratificante, estar falando do Senhor, aprendendo do Senhor é algo gratificante.
Tudo é gratificante na nossa vida, estar com Deus, fazer a obra do Senhor. Antigamente era um sacrifício. Eu tenho que orar, eu tenho que isso. Não, esse é o meu momento de conexão, é o meu momento de agradecer, ouvir um louvor, estar sempre em conexão com Ele, né? Conversando com Ele. Não só aquela oração metódica que antigamente a gente fazia. Não estamos questionando. Tudo que vivemos e aprendemos foi tudo muito bom, muito maravilhoso. Tudo aquilo que a gente viveu em outras denominações, não é isso. A gente não quer dizer que nenhuma é melhor nem maior que outra. A gente está comunicando a nossa conexão, o momento que nós nos encontramos com Deus. Porque estar na igreja não é ser igreja. E a gente estar na igreja, estar conectado com Deus, isso é individual de cada um. Cada um busca Deus de uma forma. E a gente encontrou uma forma diferente, a mais de servir a Deus, a mais de entender a Deus. E esse amor não se explica. Esse amor não é mensurável, né? É uma satisfação sobrenatural do amor a Deus. Hoje a nossa oração ela é diferente. Oração, do latim oratio, significa discurso, falar, pedir, rogar, falar com Deus. Coração, vem do latim cor, cordis, coração, centro e sede das emoções e da inteligência. Hoje as nossas orações ela é diferente. Hoje a nossa oração vem do coração e não apenas de palavras repetidas metodicamente. A gente nunca pode permitir que a nossa oração se torne metódica e repetitiva, no sentido de que pedir, agradecer, agradecer, pedir. Todos os dias orar as mesmas coisas. Às vezes as pessoas criticam o orar repetido, mas nós mesmos repetimos muitas orações. Deus abençoa minha casa, abençoa meu marido, abençoa minha filha, a meu filho, abençoa meu trabalho, guia meus passos. Todos os dias a mesma coisa. E Deus não quer a mesma coisa. Deus ele quer a nossa oração do coração, do fundo do nosso coração, dos nossos sentimentos, o que realmente precisamos. Às vezes a gente acha que a gente precisa de um carro, mas a gente não precisa desse carro. A gente já tem um meio de transporte eficiente para aquele momento. Às vezes aquele carro não vai ser positivo para mim. Às vezes eu quero uma casa melhor, mas essa minha casa ela já é perfeita para acomodar a minha família, acomodar as nossas necessidades. E se eu tivesse uma casa maior, talvez eu não pudesse pagar. Talvez eu não pudesse cuidar dessa casa. E Deus vê o que é melhor. E Ele precisa daquela oração do seu coração, o que realmente você precisa. Às vezes você precisa de mais paciência, de mais serenidade, de mais amor ao próximo, de mais proximidade com a sua família. Muitas vezes você está afastado da sua família. E é aquilo que você precisa. E você está pedindo um bem material. Mas Deus quer o seu coração. Quer aquilo que você realmente necessita. Fala com Deus. Conta para Ele aquilo que você precisa realmente. Aquilo que o seu coração almeja. Ele está esperando a sua oração. Fala com Ele. Assim como a irmã Leite estava falando aqui, eu estava refletindo aqui. Que quando a gente vai para Cristo, a gente vai pedindo algo para Ele, né? Vai querendo que Ele resolva as nossas situações, enfim, pedindo uma casa, pedindo qualquer outra coisa. E hoje o que mais importa, o nosso alvo é o céu, porque sempre terão coisas para nós pedir, bens materiais, bênção, mas outras bênçãos espirituais, mas hoje realmente o nosso alvo é o céu. Hoje o maior medo é de perder a nossa salvação, é de perder a presença do Senhor na nossa vida. Então, hoje o que realmente tem sentido querer coisas, eu acredito que até o fim dos nossos dias nós vamos ter desejos a ser realizados no nosso coração, para ser realizado em nosso coração. Mas hoje, a nossa maior busca e o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é um dia poder abraçar Cristo e olhar na face dele. Deus é tão bom, né? Tão maravilhoso, que viu algo de bom em mim, em você, e nos salvou. Aleluia. Nos resgatou para sua obra, para falar desse Deus e para contar para o nosso mundo, para a nossa família, quem é Deus e que Ele pode nos salvar e nos conduzir ao céu. Fale com Deus. Se você está afastado dele, volta para a casa do Senhor. Ele está te esperando. Hoje pode ser o dia
porque Ele está esperando a tua volta, que através de você virá toda a tua família, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, diz na palavra dele. Amém.